É isso aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Aqui Fernando Guitti em mais um Punchcast para falar de discos subestimados. Roda a vinheta que eu volto depois da abertura. E é isso aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Fernando Guitti aqui na área. Mais uma vez no Punchcast para falar de discos subestimados. Antes de começarmos o vídeo, dê o seu like, dê o seu dislike, se inscreva no canal e dê suas sugestões aqui embaixo, beleza? Hoje vamos falar de uma banda que tem um dos meus vocalistas favoritos de todos os tempos no rock. Uma banda que eu tive o prazer de assistir ao vivo várias e várias vezes, todas as vezes que eles vieram ao Brasil. E essa banda foi a banda de abertura, foi a primeira banda internacional a tocar no Rock in Rio. Estou falando, é claro, do Whitesnake, e o disco em questão é essa maravilha aqui chamada Saints and Sinners, disco de 1981, último disco da formação que eu considero a formação clássica do Whitesnake, ou seja, David Coverdale no vocal, Neil Murray no baixo, John Lord no teclado, Ian Pace na bateria e os guitarristas Bernie Marsden e Mick Moody. Bernie Marsden e Mick Moody. Uma dupla sensacional de guitarra, daqui a pouco a gente fala deles. E o disco é esse aqui, 1981, um disco que deu muita confusão nas gravações, beleza? Esse disco, ele veio na sequência desse aqui, que é o... Veio nessa sequência aqui do Come and Get It, disco de 80 também, um descasso, um descasso. Antes dele teve o Ready and Willing. Deixa eu pegar logo tudo, né? Antes dele veio esse aqui, que é talvez o meu favorito do Whitesnake, o Ready and Willing. Aqui tem Fool for Our Love, simplesmente um clássico, né? E a faixa título, que é um espetáculo. Temos também aqui, antes desse, Love Hunter, que tem Walking in the Shadow of the Blues, que foi a primeira música que eles tocaram no Rock in Rio. Walking in the Shadow of the Blues. Aqui ainda com batera Duck Dowell. Foi o último trabalho dele. Inclusive o Coverdale fez de tudo com a gravadora para tirar a bateria dele e colocar já do Ian Pace. No final da gravação desse disco, o Ian Pace já era baterista do Whitesnake. Mas a gravadora achou que ia sair muito caro e não aceitou a proposta do Coverdale. Aqui, o primeiro, Trouble, tem uma ótima versão de Day Tripper dos Beatles. Está aqui a banda. Ok? E antes desse, eles fizeram um EP, que é esse aqui. David Coverdale, Whitesnake, Snake Bite. Aqui não tem o John Lord ainda. Quem participa desse disco aqui é o Pat Soley, que é esse tecladista aqui. Inclusive, ele nem está como banda, ele está como participação especial. E aqui se encontra a primeira versão de um dos grandes clássicos do Whitesnake, que eles tocam até hoje, que é Ain't No Love in the Heart of the City, que essa música foi sugestão do Bernie Marsden, é um clássico do blues. E foi muito bem aceita pela banda e pelo público, tanto é que até hoje eles tocam essa música. Esse disco aqui é de 78 e até hoje eles tocam essa música nos shows. Esse disco é um lado, 4 músicas do Whitesnake, e o outro lado são músicas do segundo disco solo do David Coverdale. Eles não tinham nem repertório ainda, que é esse aqui, que é o North Winds, que eu considero uma obra-prima, é o meu disco favorito do David Coverdale depois do fim do Deep Purple. Qualquer dia eu vou falar desse disco aqui, que é muito injustiçado também. E o primeiro, não tão bom quanto aquele, mas bom também, que é o David Coverdale Whitesnake. Com essa fase clássica, eles gravaram esse aqui, esse ao vivo é espetacular, beleza? Tem 2 músicas do Deep Purple, que é a My Just Take Your Life e Mistreated, muito boa, ok? Então, o disco é esse aqui, último disco da formação clássica, e depois veio o Slide It In. Slide It In já sem o Ian Pace e sem o Neil Murray. Entrou aqui Colin Hudson no baixo, um excelente baixista canhoto,
e o Cozy Powell na bateria dispensa comentários, beleza? Isso aqui é uma versão americana, a versão inglesa é diferente, a ordem das músicas e também a mixagem, porque na versão americana o John Sykes gravou algumas partes de guitarra, tá? Tiraram a parte do Mick Moody, do Mel Galley, que já era o guitarrista dessa fase aqui, e o John Sykes entrou na guitarra. Mas vamos falar desse disco aqui, que eu acho muito injustiçado. O David Coverdale, quando ele é muito ativo nas redes sociais, e ele, quando começou a conversar com os fãs pelas redes sociais, ele teve a grata surpresa que muitos dos fãs do Whitesnake consideram esse disco o melhor disco deles, tá? Porque foi um fracasso de crítica, falaram muito mal do disco e teve pouca vendagem. Mas esse disco realmente foi uma bagunça. Por quê? Primeiro, que um dos empresários do Whitesnake, que era o John Coletta, esse John Coletta vinha empresariando desde a época do Deep Purple. Lá no comecinho já era o John Coletta e ele tinha um contrato assinado com todos da banda, inclusive com o Coverdale. Então, quando o Whitesnake começou, o Coverdale continuou com ele. E foi uma bagunça. Por quê? Porque a banda era a banda recordista de venda de ingressos para shows em toda a Europa, principalmente na Suécia e na Inglaterra. E os caras da banda simplesmente não viam o dinheiro que entrava, né? Aquelas malandragens de golpe de empresário, né? E o Coverdale já estava de saco cheio, queria mudar tudo, foi uma bagunça total. O Ian Pace gravou as partes de bateria dele e se mandou, ficou em casa assistindo os jogos de futebol do seu time inglês, que eu não sei qual é, mas ficou em casa vendo futebol. Ele nem ficou para as partes de mixagem, essas coisas todas, coisa que ele sempre adorou. E nesse intervalo que ele saiu, ele começou o seu processo de entrada na banda do Gary Moore, que ele também foi acompanhado pelo Neil Murray. Neil Murray também acompanhou ele na formação de uma formação do Gary Moore Band, beleza? Nesse disco aqui também já tem a participação do Mel Galley, que seria o próximo guitarrista do Whitesnake, que entraria no lugar do Mick Moody, do Bernie Marsden, nesse disco aqui, no Slide It In. Só que o Mel Galley não faz nenhuma guitarra, ele faz apenas os backing vocals. Pois bem, nesse disco aqui tem o maior sucesso do Whitesnake, só que não nessa versão, na versão de 1987, que é aquele disco que eles começaram a enfarofar o som e o cover dele pintou o cabelo para conquistar o mercado americano. Conseguiu, beleza. Mas aqui tem a versão original de Here I Go Again, música do Coverdale e do Bernie Marsden, que foi regravada no disco de 1987, aquele que tem Is This Love. E também tem a primeira versão, e muito melhor do que a segunda, de Cry in the Rain, também do Bernie Marsden e do David Coverdale. Eu acho essas duas versões muito superiores às regravações. Mas não é só isso. Nesse disco aqui tem 3 faixas que eu acho assim clássicas do Whitesnake. A faixa de abertura, que é Young Blood, um rock maravilhoso. Victim of Love, muito boa também. E a faixa título, Saints and Sinners, que é sensacional e quase nada é falada entre os fãs da banda. Eu acho essas três faixas, além de Here I Go Again e Cry in the Rain, eu acho essas faixas maravilhosas. E também tem Rough and Ready, que eles tocavam muito ao vivo na época do lançamento desse disco. Tem até um vídeo no Festival de Reading, que eles foram a atração principal, já com a nova formação, Mill Galley, Cozy Powell e o Colin Hudson no baixo. Eles tocam a Rough and Ready. Muito boa essa faixa, um rock pesadíssimo, ótimo trabalho, como sempre, do Ian Pace, né, na bateria, mas o disco realmente teve esses problemas todos que eu contei aí. Problema de empresário, problema de dinheiro, falta de dinheiro, e o Mick Moody, nessa época, ele pulou fora da banda, antes de começar a gravação desse disco. Mas ele foi convencido pelo David Coverdale a voltar para terminar esse disco. Voltou e terminou esse, não só esse, como terminou o seguinte, que foi o Slide It In, ok? Então, esse foi o disco subestimado da semana. Mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero falar também de 2 músicos muito subestimados que estão nesse disco,
que é a dupla de guitarrista Bernie Marsden e o Mick Moody. Dois excelentes guitarristas, trabalhavam muito bem juntos, e eles vieram de bandas... O Mick Moody, por exemplo, tem esse trabalho aqui no Juicy Lucy, e depois ele entrou numa banda espetacular chamado Snafu. Isso aqui é um disco que eu tenho do Juicy Lucy. Está aqui o Mick Moody, sem o seu popular bigode ainda, mas já com o seu chapéu tradicional. Esse aqui, o baixista, o Ann Peel, ele tocou com o Gary Moore, já na fase blues do Gary Moore. Ele participa já das excursões do disco Still Got the Blues e do disco seguinte também. E aqui está o John Russell, que é um tecladista que trabalhou muito tempo com Cat Stevens, tecladista do maior gabarito espetacular guitarrista. Juicy Lucy, uma banda muito legal. E também o Snafu. E o Bernie Marsden, antes ele tocou nessa banda aqui, que é o Baby Ruth. Isso aqui é o First Base. Esse disco aqui, o Bernie Marsden ainda não está. Isso aqui é a vocalista, que é a Jeannie Han. Ela tinha uma onda assim, meio Janis Joplin, né? E nesse disco aqui tem uma música que fez muito sucesso, que é a The Mexican. Está aqui do lado 2, se não me engano. Isso, a segunda música do lado 2. Essa música fez muito sucesso. Mexican. Mas o Bernie Marsden entrou nesse disco aqui, que é o Sailing Home. Baby Ruth, vocês sabem, né? Aquele famoso jogador de golfe americano. Foi o Pelé do golfe. Aqui já está ele aqui, ó, Bernie Marsden, magrinho ainda. Aqui é o vocalista. Beleza, disco autografado pelo próprio. E tem esse aqui também, que é o Kids Stuff. Nesse disco aqui, além do Bernie Marsden, participa o Neil Murray, não como músico da banda, mas ele participa de 2 ou 3 músicas, e também o tecladista do Deep Purple, Don Airey, participa desse disco. Esse disco aqui é muito legal. Tem uma música chamada Welcome to the Show, música do Bernie Marsden, que é muito legal essa música. Tem música, inclusive, do Bernie Marsden, do Don Airey e do Cozy Powell, que é a Living a Line. Essa música o Cozy Powell gravou no disco dele com a guitarra do Gary Moore. Espetáculo. Ah, não, perdão. A guitarra do Bernie Marsden. O Gary Moore toca em outra música espetacular também, chamada Sunset, uma instrumental no disco do Cozy Powell. Beleza? Além desse, os dois trabalharam juntos e tem esse disco aqui que, por acaso, saiu no Brasil, que é o The Company of Snakes. Está aqui o Neil Murray, o Bernie Marsden e também o Mick Moody. Está aqui, ó. Bernie Marsden, Mick Moody e o Neil Murray. Neil Murray também é outro músico espetacular, tocou no Colosseum 2, junto com Don Airey, é uma panela, né? Junto com Don Airey e o Gary Moore. Tocou junto lá, uma banda de fusion espetacular também. E o Neil Murray tocou também muito tempo nos discos, nos shows do solo do Brian May. Outro disco que eu indico, mas indico muito, é esse disco aqui. And About Time To, do Bernie Marsden. Disco espetacular. Nesse disco aqui tem ninguém menos que Jack Bruce no baixo, Neil Murray no baixo, John Lord nos teclados, Don Airey nos teclados, Cozy Powell e Ian Pace na bateria. Quer dizer, só a nata inglesa do hard rock. Ok? Tem um dele mais recente também, que é muito bom, com participação do Joe Bonamassa e com participação do David Coverdale na regravação de um blues do primeiro disco do Whitesnake, chamado Trouble, que é até o nome do disco, Shine. Além de ótimo guitarrista, o Bernie Marsden é um excelente vocalista também, tem uma voz muito boa. E mais um trabalho dos dois é esse aqui. Quer dizer, na verdade, dos dois não, na verdade dos dois, porque tem 2 ex-Whitesnake aqui, que é o Snake Charmer, primeiro disco, depois o Mick Moody saiu. Esse disco aqui tem o Mick Moody e tem o Neil Murray no baixo. Ótima pedida. Tem um som assim meio Bad Company com Whitesnake, uma mistura muito, muito interessante. Deixa eu ver se tem foto. Tem foto aqui, é o Mick Moody, seu famoso bigode cavanhaque. E aqui
essa fera aqui, o Neil Murray, muito bom. E nesse disco aqui tem o filho do Rick Wakeman, que é o Adam Wakeman, que também tocou muito tempo com Ozzy Osbourne. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar aqui. Não. Só como curiosidade, essa foto aqui foi tirada do palco, dá para ver aí? Do primeiro Rock in Rio. Essa foto foi tirada pelo amigo meu, Ivan Maris, ótimo guitarrista de blues também, aqui do Rio de Janeiro. Ele tirou do palco do Rock in Rio que ele trabalhou e me presenteou com essa belíssima foto. Essa foto ninguém tem, só eu tenho, nem o Dave Coverdale tem. Beleza? É isso aí. Fernando Guitti, aqui no YouTube, aqui no Punchcast. Semana que vem eu volto com o Pedro Rodrigues para analisarmos aquelas capas horrorosas de discos que tem pelo mundo. Não só de rock, como sertanejo, música clássica, pop, blues, o que for, a gente faz. Beleza? Semana que vem eu volto e conto com vocês. Um abraço e até lá.